Estamos a falar sobre os anjos. Vamos falar hoje um bocadinho sobre classes de anjos. Quais são as classes de anjos? Quais são as patentes dos anjos? E eu vou dar sequência a partir daquilo que já vimos ontem. Está aí, ontem nós vimos os anjos como seres criados. Vimos que a Bíblia não responde a esta pergunta, quando é que os anjos foram criados, mas nós podemos deduzir, embora a Bíblia não responda taxativamente essa pergunta, mas através do que lemos ontem no livro de Jó, no capítulo 38, o Jó número 38, nos versos 4 e 7, nós vimos Deus dialogando com Jó, com o patriarca Jó, e perguntando onde é que ele estava quando, no princípio, Deus havia criado as estrelas da alva, ou seja, os anjos. Ontem também falei aqui que Deus vivia na eternidade antes de ele criar os céus e a terra, e que ele cria os céus, cria os anjos para habitarem os céus, cria a terra e os homens para habitarem a terra. Então, nesse intervalo entre e criou Deus os céus e a terra, nós podemos encaixar e criou Deus os céus, os anjos para habitar nos céus e a terra. Vimos também que os anjos são numerosos, são milhares de milhares. O próprio João viu milhares e milhares de anjos. João viu milhares e milhares de anjos. Os anjos, além de serem numerosos, eles não devem ser adorados. Já vimos aqui que é angeolatria, adoração aos anjos, e é pecado. O próprio João, de tanto ver a glória dos anjos, porque os anjos também são seres gloriosos, diferente da glória de Deus, mas eles são seres gloriosos, com um esplendor. João então prostrou-se para adorar ao anjo que falava com ele. Mas o anjo disse: olha, não faças isso, que eu sou um conservo teu. Adore a Deus e dai-lhe glória. Os anjos estão sujeitos a Cristo, embora eu falei aqui que os anjos tenham glória, mas eles, a sua glória é obscura ao lado da glória do Rei Jesus. E os anjos estão sujeitos à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Você pode confirmar isso nas epístolas paulinas de Efésios 1, 20 e 21 e Colossenses 2, versículo 10. Ontem também falei sobre teofania. O que é teofania? Falei aqui que teofania, ou seja, é uma angeofania, mas que a Bíblia apresenta no Antigo Testamento com o nome de o anjo do Senhor. Teofania, falei aqui que vem do grego theos, que significa Deus, mas fania, theos, fania, significa manifestação de Deus. É manifestação de Deus e muitas vezes aparece com o nome, como já disse aqui, o anjo do Senhor, e este anjo recebe adoração. É o anjo que muitas vezes ao Abraão, a se prostrar, ele recebeu adoração. E também falava muitas vezes na primeira pessoa. Numa diz que o anjo disse, de outra diz o Senhor disse. Por exemplo, o anjo bradou para Abraão, disse: não faças isso ao menino, porque não me negaste. Agora sei que não me negaste, mas era Deus quem tinha falado com ele. Então, teofania, dentro da teologia, nós falamos que é a manifestação de Deus no Antigo Testamento. Agora, eu falei que vamos falar um bocadinho sobre as várias patentes e ordens angelicais. Você já ouviu falar sobre arcanjo, você já ouviu falar sobre serafins, você já ouviu falar sobre querubins. Então, o que vem a ser isso? Aqui, primeiro, nós sabemos, todos são anjos. Estamos a falar de uma organização, de uma ordem hierárquica angelical. Temos aqui o arcanjo. Arcanjo significa literalmente anjo principal.
O prefixo arque significa principal ou mais importante, sugerindo a um anjo-chefe, principal ou poderoso. Há apenas duas referências que falam de arcanjo na Bíblia. Uns usam o termo arcanjos, mas a Bíblia não fala de arcanjos. A Bíblia fala de um arcanjo. Por isso aí está no singular, arcanjo. E há apenas duas referências na Bíblia onde fala sobre arcanjo. 1 Tessalonicenses 4,16. Deixa eu ver aqui a minha Bíblia. Primeira Tessalonicenses 4,16 diz o seguinte: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, em Apocalipse 12:7, não, perdão, Judas 9 quer dizer o versículo, porque Judas só tem um capítulo. Então, Judas 9 diz o seguinte: mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés. Não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Bem, aqui é importante que eu vos diga que tanto as testemunhas de Jeová quanto os adventistas do sétimo dia dizem que Jesus é o arcanjo Miguel. Dizem que Jesus, os testemunhas de Jeová, como dizem que Jesus é a mais excelente das criaturas de Jeová, portanto, para eles Jesus não é Deus, Jesus é a primeira criatura, é a mais excelente das criaturas de Jeová Deus. Então, para eles, Jesus é o arcanjo Miguel. E eu penso que Charles Taze Russell deve dar isso do Adventismo. Para a Igreja Adventista do sétimo dia, Miguel é o nome de guerra de Jesus. E ele apresenta essa passagem em que Apocalipse, Miguel peleja e tal. Mas Jesus não é Miguel. Aqui, nesta passagem de Judas, no versículo 9, que diz: mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés. O que é isso? Significa que aqui Judas está nos fazer aqui uma retrospectiva do que havia acontecido na dimensão espiritual após a morte do maior profeta do Antigo Testamento, que é o Nabi Moshe. Nabi Moshe, estou a falar do profeta Moisés. Quando Moisés morreu, vocês sabem a história, que Moisés falaram para falar a rocha, e ele feriu, e Deus disse que ele não havia de entrar na terra, viu, contemplou, mas não havia de entrar, e Moisés morreu. Deus escondeu o corpo de Moisés para que não fosse idolatrado, para que não servisse como um material de idolatria para os judeus, visto que ele foi o maior profeta do Antigo Testamento. Mas talvez o diabo pensou que, como Moisés havia desobedecido a Deus, era digno de ir para o inferno, ou ele queria apossar-se do corpo de Moisés, por isso contendia. E você leu aqui, eu li aqui, vou ler novamente para você. Mas o arcanjo, quando contendia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Jesus Cristo é o Senhor, mas o arcanjo não é Senhor. Ele nem ousou repreender o diabo, ele protegeu o corpo de Moisés, mas o Senhor te repreenda. Mas Jesus, quando estava sendo tentado, disse: vai-te, Satanás. Ele repreendeu o demônio, ele repreendeu Satanás. Então, Jesus não é o arcanjo Miguel. Arcanjo Miguel é um anjo-chefe, mas Jesus é Deus, Jesus é o verbo encarnado. Então, quando você ouvir por aí que Miguel é nome de guerra de Jesus Cristo, descarta esta possibilidade. Então, são essas duas passagens em que a Bíblia cita arcanjo. E esse nome arcanjo só se aplica a Miguel, embora alguns estudiosos deduzam que
o Lúcifer, ou o diabo, Satanás, antes da queda, fosse ou tivesse sido um arcanjo. Embora a Bíblia fala das suas qualidades que ele tinha e por aí fora. Em Daniel 10, 13, você tem Gabriel que também fala a Daniel que quando ele começou a orar, Deus deu a resposta, mas o príncipe da Pérsia, um demônio aí, príncipe, existe o príncipe, ser humano do império Medo-Persa, mas não tinha poder de impedir o anjo. O anjo estava a falar sobre espíritos territoriais. Já tem um vídeo que eu falo sobre espíritos territoriais. Diz que o príncipe da Pérsia impediu-me. E quando eu não podia vir trazer a resposta mais, o arcanjo Miguel veio e tirou da frente. Ou seja, Miguel sempre aparece defendendo a nação de Israel. Então, sempre que se fala de Miguel, fala-se especificamente da nação de Israel. Então, aí era uma oração do profeta sobre a nação de Israel. Em Apocalipse 12, essa passagem que está aí de Apocalipse 12, 7, também diz que Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão batalhava, pá, pá, pá. Não vou entrar muito nessa questão, mas esse texto, para alguns, para os preteristas, é um texto que já se cumpriu, mas para os futuristas vai se cumprir esse texto futuramente numa batalha cósmica. Bem, depois de vermos arcanjo, que é o arcanjo Miguel, temos serafins. A palavra serafim vem do hebraico serafim. Serafins, excelsos, nobres. Literalmente, a palavra serafim significa aqueles que ardem, ardentes. A única referência que fala sobre serafins está em Isaías 6, 3. Eu vou ler aqui Isaías, a visão do profeta Isaías. Isaías 6, 3. Isaías 6, 3 diz assim: e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a glória, e toda a terra está cheia da sua glória. Eu vou ler aqui, diz, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. 2. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, cada serafim tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. É aqui, embora sempre nas representações artísticas, em desenhos, façam-se desenhos de anjos com asas, a única descrição que você tem, anjos com asas, são dos serafins. E o texto indica que são vários serafins, diferente do arcanjo, que eu falei que deduz-se que suas funções sejam a de louvar a Deus e de promover a sua santidade entre os homens. Já falamos aqui dos anjos, que são espíritos, são todos eles uma corte angelical. Depois vimos arcanjo, referindo-se a Miguel, que é um guardião da própria nação de Israel. Vimos serafins, agora estamos vendo querubins, do hebraico querubim, plural de querube, são anjos responsáveis por zelar pela santidade divina. Gênesis 3, 24. Gênesis 3, 24.
Diz o seguinte: e havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então, nós temos também aí Isaías 37:16, também vindicam total e completa reverência diante do Ser Supremo que é Deus. Esses são os querubins, sob direção de Deus, foram incorporados ao plano da Arca da Aliança e do Tabernáculo. Você vê na Arca da Aliança, tem um propiciatório, aquela Arca da Aliança, vocês veem, tem dois querubins olhando para a lei que está dentro, as tábuas da lei que está dentro da arca. Então, a figura deles foram incorporadas na adoração do templo, na decoração, isso é, na decoração do templo de Salomão. Decoração do templo de Salomão. E temos Gabriel. Além de Miguel, que é um nome que é citado na Bíblia, temos Gabriel. A Bíblia apresenta como uma pessoa muito augusta. Ele mesmo disse a Zacarias da posição que ocupava nas hostes angelicais. Você pode encontrar isso em Lucas 1:19. Lucas 1:19. Ou seja, ele tinha Gabriel exerce uma função de destaque entre os anjos. Lucas 1:19 diz o seguinte: respondendo o anjo disse: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Aí esse Gabriel aparece 4 vezes na Bíblia e sempre trazendo boas novas. Olha aqui do Daniel, ele levou boas novas. Você tem aí Lucas 1:8-38. Também Gabriel trazendo boas novas. Então, ao Lídio, aí, Pai do Senhor Jesus, meu líder, não se esqueça da minha questão sobre os filhos de Deus, descrito em Gênesis 6. Boa. Sobre Gênesis 6, existem duas linhagens de pensamentos. Os teólogos preferem dizer que os filhos de Deus descritos em Gênesis 6 são da linhagem de Sete, que uniram-se aos filhos dos homens, ou seja, aqueles que eram pagãos, que não estavam dentro, não estavam no temor do Senhor. E há aquela que é mais conspiratória, mais teoria da conspiração, que diz que são anjos que se materializaram, cobiçaram mulheres e, no entanto, envolveram-se sexualmente com elas, e daí nasceram os chamados Neflins, que é aquele que diz os gigantes na terra. Bem, para quem ensina teologia, eu ensino assim que há 2 correntes de pensamento. Qual das correntes está certa? Eu não sei. É complicado quando o professor diz que não sabe, né? Eu não sei qual está certa, mas eu digo que existem esses dois pensamentos. O mais coerente para os teólogos é esse dos filhos do homem ser, porque alguns baseiam-se no texto que diz que os anjos não procriam, porque eu falei aqui, enquanto seres humanos, os anjos não procriam, mas já falamos que os anjos materializam-se, e aí quando materializam-se de forma corpórea, humana. Temos Jacó que lutou com o anjo, e temos aí do caso do Gideão, o caso do Ló, que convidou os anjos para entrar para tomar uma refeição e comeram. Comer é uma atividade fisiológica. Então existe essa discussão aí, tá bom? Eu vou ficar por aqui hoje, mas prometo amanhã trazer o remate final sobre essa questão dos anjos. Muito obrigado pelo carinho da vossa audiência e estamos juntos.